Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, vamos de giro de notícias e também de pré-jogo, porque hoje 9h30 da noite, isso mesmo, um horário esquisito, né, sábado 9h30, o Vasco recebe, né, o Vasco é o mandante, vai receber o Fluminense no estádio Newton Santos. A gente vai falar aqui sobre essa partida. O Fluminense tem 5 desfalques, né? 5 desfalques importantes lá na equipe do Fluminense. A gente vai falar sobre isso. O Vasco vai com a sua equipe completa, né? O que tem de melhor ali à disposição. A gente vai falar também sobre reforço, né? O Vasco praticamente fechado com o Maurício Lemos, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Enfim, vamos conversar bastante aqui sobre o nosso gigante da colina, como a gente faz todos os dias, beleza? Então, ó, eu peço para você, tá chegando agora aqui no canal, não conhece o canal Machão da Gama? Se inscreva, a sua inscrição é muito importante. A gente está quase batendo 220 mil inscritos aqui no canal, então dá essa moralzinha, deixa o like também, o like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos conhecerem aqui o nosso canal, então eu conto com você, tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode dar o seu palpite no jogo de hoje entre Vasco e Fluminense lá na KTO. E vai ficar ainda melhor. Se você usar o nosso cupom, o MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. E você fazendo isso, você ajuda aqui o canal Machão da Gama, porque a KTO vai entender que você veio daqui e vai continuar apoiando aqui o meu trabalho, beleza? Então é muito fácil, ó. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá na hora de fazer o registro você coloca MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tamo junto? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus queridos, vou começar esse vídeo falando sobre possível contratação, né? O Vasco está muito próximo de fechar a contratação de um zagueiro. A gente já falou aqui sobre isso. É o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, né? O Maurício Lemos que está no Atlético Mineiro. Não vem sendo muito utilizado lá no Atlético Mineiro, mas ele fez boas temporadas lá no Atlético, acabou perdendo espaço. Ele tem 28 anos de idade, né? Jogador uruguaio. Está bem próximo de se tornar jogador do Vasco da Gama. Ontem, o Edmundo, que teoricamente faz até parte, né, da direção do Vasco, já que é muito próximo ali do Pedrinho, do Felipe, então está sempre ali também sendo consultado, dando as suas opiniões. O Edmundo confirmou essa negociação com o Maurício Lemos e disse que a coisa está bem avançada e que deve acontecer. Lá no canal Mundo Ed, o Ed disse o seguinte, abre aspas, o Atlético Mineiro já deu o aval para a contratação e provavelmente o Maurício Lemos será jogador do Vasco. Tem uma questão pessoal, que o atleta está adaptado em Belo Horizonte e tem um pouco de medo da violência no Rio de Janeiro. Aquelas coisas que parecem um grande problema, mas que serão resolvidas. Fecha aspas aqui para o Edmundo. Então o Edmundo aí praticamente cravando, né, que Maurício Lemos será reforço do Vasco da Gama, né? O zagueiro do Atlético Mineiro. Muito perto do Maurício Lemos se tornar jogador do Vasco. Eu acho ele um bom zagueiro e é uma posição muito carente, né? O Vasco agora vai ter o retorno do João Vitor, que inclusive está relacionado, né, para essa partida contra o Fluminense. Mas os zagueiros que a gente tem atualmente não passam tanta confiança, né? Michael e Léo Pelé, enfim, é um pouquinho complicado. Eu acho que a zaga com Maurício Lemos e João Vitor eleva, né, o nível nesse momento do Vasco da Gama. Então é isso, né? Maurício Lemos muito próximo de ser jogador do Vasco da Gama. Vamos falar agora aqui de Vasco e Fluminense, né? Jogo que acontece hoje no estádio Newton Santos. É um jogo muito importante, né, visando tabela. Importante também em questão de rivalidade, né? Porque é uma rivalidade que vem crescendo muito nos últimos anos, Vasco e Fluminense. Então, assim, o torcedor vascaíno quer muito ganhar do Fluminense, o torcedor tricolor quer muito ganhar do Vasco. E pensando em tabela, é um jogo muito importante para o Vasco se afastar de vez da zona do rebaixamento. O Fluminense é o primeiro clube dentro da zona e tem 4 pontos atrás do Vasco, né? Se o Vasco vencer o Fluminense,
o Vasco abre 7 pontos para a zona do rebaixamento. Então, fica numa situação mais confortável. Porém, se o Vasco perde para o Fluminense, o Flu fica 1 pontinho só atrás do Vasco. Então, um jogo assim, pensando em classificação, é um jogo muito decisivo. A partida vai acontecer às 9h30 da noite, né? Um horário muito ruim para sábado, 9h30 da noite, com transmissão da Globo aqui para o Rio de Janeiro e também tem transmissão do Sport TV e Premier para todo o Brasil. O Vasco que vem de uma classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense e após aí uma sequência ruim na temporada, o time se recuperou entre aspas, na última partida em São Januário, venceu, jogou mal, mas venceu e se classificou. O Fluminense vem de uma eliminação na Copa do Brasil, né? Acabou perdendo para o Juventude no Maracanã. Eu vou trazer aqui as prováveis escalações de Vasco e Fluminense, mas primeiro eu vou falar aqui sobre a arbitragem, né? Porque a arbitragem hoje é bem polêmica. Quem apita o jogo hoje é Anderson Daronco, ele mesmo. Anderson Daronco vai apitar e teremos no VAR Daniel Nobre Bins. Eu sempre fico muito preocupado quando o Daronco apita jogo do Vasco. Ele sempre quer aparecer mais que o jogo, isso para mim é um grande problema. E parece que ele tem alguma pinimba com o Vasco, ele sempre apita contra o Vasco, né? Mas vamos torcer para hoje ser um dia onde o Daronco não atrapalhe. Vamos aqui trazer a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Fluminense. O Vasco que não deve ter Lucas Piton, né? Lucas Piton deve ser desfalque hoje para o Vasco da Gama, né? O jogador está um pouquinho desgastado e talvez não seja nem opção no banco de reservas, talvez seja preservado, mas fora isso o Vasco vai com praticamente tudo que tem de melhor, né, para enfrentar a equipe do Fluminense. A provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon Léo e Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio campo deve ter Sforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e na frente o ataque formado por Adson, Payet e Verratti. Esse deve ser aí o provável time do Vasco para enfrentar o Fluminense. Vou trazer aqui a provável escalação do Fluminense, o Fluminense que está muito desfalcado, né? O Fluminense tem 5 desfalques para esse jogo de hoje. Thiago Silva, Nonato, Serna, Germancano e Marcelo estão fora. Não foram nem relacionados, né? Esses 5 jogadores estão fora hoje do Clássico. Então, o Mano Menezes vai ter aí dificuldades, né, para montar essa equipe do Fluminense para o jogo de hoje. A provável escalação do Fluminense é essa que eu vou te passar agora, com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa. No meio, André Martinelli e Ganso. O ataque é Arias, Lima e o garoto Cauã Elias, que vem sendo muito importante lá no Fluminense, né? Fazendo gols, enfim, numa fase muito melhor que a do Germancano, por exemplo. É isso, meus queridos. Acho que não tem muito mais o que dizer. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Acho que o Vasco tem sim condições de vencer o Fluminense, mas vejo que o Fluminense está num momento melhor na temporada do que o Vasco, né? O Fluminense vem de uma sequência positiva, o Vasco vem de uma sequência de oscilação. Então, acho que o momento do Fluminense é melhor, mas no Clássico as coisas se equivalem e o Vasco tem totais condições de vencer o jogo de hoje. Vou ficando por aqui, tá? Antes, vou dar o meu palpite. Eu acho que a gente vai vencer e vai vencer por 2-1. 2-1 Vasco, gol de Payet, Verratti e Cauã Elias desconta para o Fluminense. Tamo junto, um abraço, saudações, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima. Fui!